Tese 3. Os impulsos de agressividade decidem sobre as razões que motivam a técnica da análise. O diálogo em si parece constituir uma renúncia à agressividade. A filosofia, desde Sócrates, sempre depositou nele a esperança de fazer triunfar a via racional. E, no entanto, desde o momento em que Trasímaco fez sua retirada de mente no começo do grande diálogo da República, o fracasso da dialética verbal só tem feito demonstrar-se com imensa frequência. Sublinhei que o analista curava pelo diálogo e curava loucuras igualmente grandes. Que virtude, portanto, acrescentou-lhes Freud? A regra proposta ao paciente na análise deixa-o avançar por sua intencionalidade cega para qualquer outro fim que não sua libertação de um sofrimento ou de uma ignorância dos quais ele nem sequer conhece os limites. Sua voz é a única a se fazer ouvir, por um tempo cuja duração fica a critério do analista. Particularmente, logo lhe fica patente e, aliás, confirmada, a abstenção do analista em lhe responder a qualquer plano de conselho ou projeto. Há nisso um limite que parece ir ao encontro do fim desejado a que justificar-se por algum motivo profundo. Que preocupação condiciona, portanto, diante dele a atitude do analista? A de oferecer ao diálogo um personagem tão desprovido quanto possível de características individuais. Nós nos apagamos, saímos de campo, em que possam ser percebidos o interesse, a simpatia e a reação buscado por aqueles que falam conosco no rosto do interlocutor. Evitamos qualquer manifestação de gestos pessoais. Escondemos o que pode traí-los. Nos despersonalizamos e tendemos, para esse fim, a representar para o outro um ideal de impassibilidade. Nisso, não exprimimos apenas a apatia que tivemos de realizar em nós mesmos para estar em condições de compreender nosso sujeito, nem tampouco preparamos o realce de oráculo que, contra esse fundo de inércia, deve assumir nossa intervenção interpretativa. Queremos evitar uma cilada. Que esse apelo já encerra, marcado pelo eterno patético da fé que o doente nos dirige. Ele comporta um segredo. Toma para ti, diz-nos, essa dor que pesa sobre meus ombros. Mas satisfeito, sereno e confortável como te vejo, não pode ser digno de portá-la. O que aqui parece como orgulhosa reivindicação do sofrimento mostrará sua face. E às vezes, no momento tão decisivo que entra na reação terapêutica negativa, que reteve a atenção de Freud, sob a forma de resistência do amor próprio, para tomarmos esse termo em toda a profundidade que lhe deu La Rochefoucauld, aqui a miúde se declara assim: não posso aceitar a ideia de ser libertado por outro que não eu mesmo. Claro, numa exigência mais insondável do coração, é a participação em seu sofrimento que o doente espera de nós. Mas é a reação hostil que guia nossa prudência e que já inspira a Freud sua cautela contra qualquer tentação de bancar o profeta. Somente os santos são suficientemente desprendidos da mais profunda das paixões comuns para evitar os contragolpes agressivos da caridade. Quanto a citar o exemplo de nossas virtudes e nossos méritos, nunca vi recorrer a isso senão um certo grande padroeiro, totalmente imbuído de uma ideia tão austera quanto inocente de seu valor apostólico. Repenso ainda no furor que ele desencadeou. Aliás, como nos surpreendemos com estas reações? Nós que denunciamos os impulsos agressivos ocultos sob todas as camadas, as chamadas atividades filantrópicas. Devemos, no entanto, pôr em jogo a agressividade do sujeito a nosso respeito.
já que essas intenções, como sabemos, compõem a transferência negativa, que é o nó inaugural do drama analítico. Esse fenômeno representa no paciente a transferência imaginária para a nossa pessoa de uma das imagens mais ou menos arcaicas que, por um efeito de subdução simbólica, degrada, desvia ou inibe o ciclo de uma dada conduta, que, por um acidente de recalque, exclui do controle do eu uma dada função e um dado segmento corporal, que, por uma ação de identificação, deu sua forma a tal insistência da personalidade. Podemos ver que basta o pretexto mais fortuito para invocar a intenção agressiva que reatualiza a imago, instalada permanentemente no plano da sobredeterminação simbólica, a que chamamos do inconsciente do sujeito com sua relação intencional. Tal mecanismo revela-se muitas vezes extremamente simples na histeria. No caso de uma moça afetada por astasia abasia, que vinha há meses resistindo às tentativas de sugestão terapêutica dos mais diversos estilos, meu personagem viu-se imediatamente identificado com a constelação dos mais desagradáveis traços que para ela concretizava pelo objeto de uma paixão, aliás, bastante marcada por um toque delirante. A imago subjacente era de seu pai, de quem bastou que eu a fizesse observar que lhe faltara o apoio, carência que eu sabia haver efetivamente dominado sua biografia em um estilo muito romanesco, para que ela se descobrisse curada de seu sintoma, sem que poderíamos dizer nada entendesse do que havia acontecido, e sem que a paixão mórbida, aliás, fosse afetada por isso. Esses nós são mais difíceis de desatar, como se sabe, da neurose obsessiva, justamente pelo fato muito conhecido por nós de sua estrutura ser particularmente destinada a camuflar, deslocar, negar, dividir e atenuar a intenção agressiva. E isso segundo uma decomposição defensiva tão comparável em seus princípios à ilustrada pela trincheira e pela chicana, que ouvimos vários de nossos pacientes servirem-se a respeito deles mesmos. De uma referência metafórica a fortificações ao estilo de Vauban. Sebastian Leprast de Vauban, engenheiro militar responsável pelas fortificações do reinado de Luís XIV. Quanto ao papel da intenção agressiva na fobia, ele é, por assim dizer, manifesto. Portanto, não é que seja desfavorável reativar tal intenção na psicanálise. O que procuramos evitar, através de nossa técnica, é que a intenção agressiva no paciente encontre o apoio de uma ideia atual de nossa pessoa suficientemente elaborada para que possa organizar-se nas reações de oposição, denegação, ostentação e mentira que nossa experiência nos demonstra serem os modos característicos da instância do eu no diálogo. Caracterizo essa instância aqui não pela construção teórica dela fornece Freud em sua metapsicologia como sistema de percepção consciente,